Boa noite a todos. Agradecemos a presença de todos que se fazem presente. Havendo o número legal de vereadores, declaro aberta esta sessão ordinária e convido a todos para rezarmos a oração do Pai Nosso. No Pai, Filho e Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Declaro aberto o período do pequeno expediente. Solicito ao secretário executivo para que proceda a leitura da ata da sessão ordinária de 25 de março. Ata 2813. Sétima sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 25 de março do ano 2019. Estiveram presentes os vereadores Emerson Vidal dos Santos, presidente; José Carlos Damião Portela, sobrinho, vice-presidente; Claudinei de Souza, primeiro secretário; Alexandre Alves Pires, segundo secretário; Alvir Thomas, Marcela Acorde, Maria Luísa Belinoski, Marcos Aurélio Bíblia, José Carlos Salapata. Constando do período pequeno expediente. Leitura, discussão, votação e aprovação da ata 2811 de sessão ordinária e da ata 2812 de sessão extraordinária. Leitura dos seguintes expedientes e proposições. Ficha 1447 da Prefeita em exercício encaminhando o projeto de lei número 91 para prestação em sessão extraordinária. Ficha 1484 do Prefeito encaminhando o projeto de lei 96 para prestação em sessão extraordinária. Ficha 1485 do Prefeito encaminhando o projeto de lei 97 para prestação em sessão extraordinária. Ficha 1505 do Prefeito convidando para a inauguração do Parque Infantil e reinauguração da Unidade Básica de Saúde de Guaraúna no dia 29 de março às 15 horas. Ficha 17 do Diretor-Presidente do Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares, encaminhando os documentos que compõem a prestação de contas referente ao exercício de 2018. No ficha 2 do Diretor-Presidente do Fundo Previdenciário Municipal de Teixeira Soares, encaminhando os documentos que compõem a prestação de contas referente ao exercício de 2018. Expediente da Câmara dos Deputados informando os recursos do Orçamento Geral da União pagos ao município de Teixeira Soares em fevereiro. Expediente da Câmara dos Deputados informando as transferências constitucionais ao município de Teixeira Soares no mês de fevereiro. Ficha 123 da Promotora de Justiça, coordenadora do GEPATRA Guarapuava, cientificando da promoção do arquivamento do inquérito civil referente à implantação/adequação do Portal da Transparência da Câmara Municipal de Teixeira Soares. Projeto de Lei 91, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no âmbito do FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento e da outras providências. Projeto de Lei 96, que dispõe sobre a denominação, extinção, fixação de atribuições de cargos no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e da outras providências. Projeto de Lei 97, que dispõe sobre concessão ao servidor público municipal de licença parental de longa duração e de licença parental de curta duração e da outras providências. Projeto de Lei do Legislativo 7, de autoria do vereador Alvir, que denomina bem público municipal. Requerimento 5, de autoria do vereador Emerson, querendo seja remetido pedindo informações ao prefeito sobre a implantação da Feira do Produtor Rural. Requerimento 7, de autoria do vereador Marcos, requerendo seja remetido pedido informações ao prefeito sobre quantas e quais empresas foram beneficiadas pelo Programa Municipal de Incentivo ao Pequeno e Médio Empresário Social. Indicação 44, de autoria do vereador Claudinei, indicando ao prefeito melhorias nas estradas das localidades de Barreiro e Carneiros. Indicação 45, de autoria do vereador José Salapata, indicando ao prefeito a construção de 3 lombadas na estrada municipal São Joaquim. Indicação 47, de autoria do vereador José Damião, indicando ao prefeito a instalação de 2 abrigos em pontos de ônibus escolar, sendo um na Vila Nova e outro na localidade de São Joaquim. Indicação 49, de autoria do vereador Emerson, indicando ao prefeito a construção de cancha de areia em frente ao conjunto habitacional Bela Vista, em Guaraúna. Na ordem do dia foi deliberado sobre o projeto de lei do Legislativo 6, de autoria do vereador Alvir de Súmula, denominada bem público municipal. Na discussão, manifestou-se o vereador Alvir. O projeto de lei do Legislativo 06 foi aprovado por unanimidade de votos em segunda discussão e votação. Na sequência,
Foram deliberados os requerimentos. Na discussão do requerimento 5, manifestaram-se os vereadores Alexandre, Marcelo, Emerson, Vil, José Damião, Claudinei e Marcos. O requerimento 5 foi aprovado por unanimidade de votos e única discussão e votação. Na discussão do requerimento 7, manifestaram-se os vereadores Marcos, Maria, Alexandre, Alvira e Emerson. O requerimento 7 foi aprovado por unanimidade de votos e única discussão e votação. Após foram deliberadas as indicações de única discussão e votação. Na discussão de indicação 44, manifestou-se o vereador Claudinei. A indicação 44 foi aprovada por unanimidade de votos. Na discussão da indicação 45, manifestaram-se os vereadores José Salapata, Alexandre Alvira e José Damião. A indicação 45 foi aprovada por unanimidade de votos. Na discussão da indicação 47, manifestaram-se os vereadores José Damião e Maria. A indicação 47 foi aprovada por unanimidade de votos. Na discussão da indicação 49, manifestaram-se os vereadores Emerson, Maria, Marcelo, Claudinei e Alvir. A indicação 49 foi aprovada por unanimidade de votos. Para o período do grande expediente, nenhum vereador se inscreveu. A pedido do prefeito municipal, o senhor presidente convocou a Câmara Municipal e convocou sessão extraordinária a ser deliberada na próxima segunda-feira, dia 1º de abril, após o término da sessão ordinária, para a deliberação do projeto de lei 92/2019, ficando os vereadores presentes cientificados da convocação. Nada mais havendo, declarou a sessão encerrada, qual foi lavrada a presente ato, que será lida, discutida e votada na próxima sessão ordinária. Coloco em discussão a ata número 2.813. Coloco em votação os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovada a ata número 2.813. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura do ofício número 1516 do prefeito municipal. Boa noite a todos. Agradecemos a presença. Ofício número 1516, 2019. Excelentíssimo senhor vereador Emerson Vidal dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores, excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, veio respeitosamente, por meio do presente, encaminhar para apreciação de Vossa Excelência e dos demais ilustres vereadores e vereadoras dessa respeitada Casa de Leis, a cópia integral de prestação de contas anual desse Executivo Municipal referente ao exercício financeiro de 2019, em cumprimento ao que determina a Instrução Normativa número 148 de 2019 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Ofício número 1537 do prefeito. Gabinete do prefeito. Ofício número 1537, senhor presidente. Servindo-me do presente, venho respeitosamente perante Vossa Excelência encaminhar cópia em anexo do edital de convocação para participação de audiência pública, para que seja fixado em lugar visível neste estabelecimento, Câmara, para que eventuais usuários tomem conhecimento. Nada mais havendo para o momento, reitero votos de estima e consideração. Do senhor Carlos Thomas, prefeito municipal.
edital de convocação para participação em audiência pública. O prefeito municipal Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e em atendimento ao disposto do inciso 1, inciso 1º do artigo 48 da Lei Complementar número 101/2000, torna público que será realizada na ACEMUDES, Associação dos Servidores Públicos Municipais Teixeira Soares, a Rua Casimiro Marchinski, sem número, Teixeira Soares, PR 84.530.000, CEP, em Teixeira Soares, no dia 9/4/2019, às 14 horas. Audiência pública para discussão e elaboração do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, para o exercício 2020, nos termos da legislação vigente. Prefeitura Municipal Teixeira Soares, 29 de março de 2019. Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura do ofício número 1519 do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente, cumprimentando cordialmente, veio respeitosamente, por meio do presente, encaminhar para apreciação da Vossa Excelência dos demais ilustres vereadores e vereadoras dessa respeitada Casa de Leis, os balancetes mensais dos meses de dezembro do ano 2018 e janeiro do ano 2019. Atenciosamente, Prefeito Municipal. Expediente da UVIPAR. Excelentíssimo Senhor Presidente, estou encaminhando a Vossa Excelência e aos demais pares desta Casa de Leis os anexos aos quais solicito, por gentileza, de imprimi-los e discutir a possibilidade dessa Câmara voltar a fazer parte do quadro de associados da UVIPAR, União dos Vereadores do Paraná, sendo que, para a entidade, será importante para o fortalecimento da mesma a nível estadual, federal e municipal. Aproveito a oportunidade para agradecer a atenção dessa presidência e aos demais vereadores desta Câmara Municipal e coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento e reitero protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Correia, UVIPAR. Ofício número 15, presidente do Sintex. Ofício número 15, Teixeira Soares, 28 de março de 2019. Excelentíssimo Senhor Emerson Vidal dos Santos, vereador presidente da Câmara Municipal Teixeira Soares, demais vereadores. Referente projeto de lei número 96/2019. Ayrton Rode, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador do RG número 4.931.979, dígito 7, inscrito no CPF sob o número 702.173.279, dígito 15, reside e domiciliado na rua Pedro Paulo Weber, número 523, Parque Cidade Nova, na cidade de Teixeira Soares, Estado do Paraná, na qualidade de presidente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Teixeira Soares, Sintex, vem respeitosamente perante Vossa Excelência, de acordo com as normas estatutárias dessa entidade de classe, atendendo solicitação de grande maioria dos servidores públicos municipais efetivos, solicitar que Vossas Excelências se abstenham em deliberar e aprovar o projeto de lei número 96/2019, lido em plenário no último dia 25 desse mês, pelos motivos abaixo. A. Vossas Excelências foram eleitos através do voto popular para representar a população de Teixeira Soares no Legislativo Municipal. Por outro lado, essa entidade de classe representa diretamente seus filiados e indiretamente seus familiares que sofrem as consequências de atos dessa natureza colocados pela administração municipal. Pode chegar ao número de 1.000 pessoas atingidas, quando não se busca um entendimento com os servidores efetivos e atenta a administração buscar guarida no Legislativo para regularizar a contratação de cargos comissionados, modelo antigo e ultrapassado para a administração pública moderna. Dito isto, esta entidade de classe clama para que as Vossas Excelências bem representem essa parcela da população em seus anseios. B. Enquanto o atual governador Ratinho Júnior corta 12 secretarias de governo para enxugar a máquina do Estado e o presidente Bolsonaro
suprime 7 ministérios, nossa administração municipal tenta aumentar o número de cargos passíveis de serem novamente preenchidos, em detrimento de muitos pleitos dos servidores efetivos. C. Muitas são as pendências do governo municipal para com os servidores efetivos. Citamos apenas alguns exemplos. A sexta hora aos profissionais do magistério, motoristas de ônibus escolares que há quase um ano não recebem pelas horas extras trabalhadas, 18% de defasagem salarial, compromisso assumido em público com assinatura em ata nessa Casa de Leis, onde o atual prefeito se comprometeu, se eleito faria a devida compensação, e já estamos em seu terceiro ano de mandato sem sequer 1% ser concedido acima da inflação. Demanda judicial que poderá atingir 100% dos servidores efetivos e com riscos aos servidores inativos que, com 10 palavras, se existisse o bom senso da administração pública, encaminharia projeto de lei normatizando todos os pontos controversos sem aumentar R$1 na folha do pagamento, visto que os pagamentos que o controlador municipal interpreta como errôneos já estão no índice da folha de pagamento desde 6 de 2016. Com isso, colocaria fim ao imbróglio administrativo e judicial instalado. D. O presente projeto de lei entela, na verdade, uma cópia melhorada em desfavor dos servidores efetivos do projeto de lei número 69 de 2018, já rejeitado em 2018 por essa Casa de Leis, sem contar o erro formal nele existente, data 13 de março de 2018. E o projeto de lei em tela vem desacompanhado do devido impacto orçamentário e financeiro assinado por profissional devidamente habilitado. Não se pode falar em compensar contratações com extinção de cargos quando os cargos em extinção estão vagos. Artigo 1º. Salvo engano, portanto, não estão gerando impacto na folha de pagamento. Em tese, a contratação de servidores dispostos nos artigos 3º e seguintes do dito projeto de lei impactarão sim na folha de pagamento do município. Não traz anexa a memória de cálculo comparativa entre os cargos em extinção e os a serem regularizados caso sejam preenchidos. Não identifica se dos cargos em regularização estão preenchidos ou terão seus símbolos CCC elevados de 3 para 4, 4 para 5, ou se permanecerão no mesmo símbolo. Em tese, a máquina pública está funcionando, se a contento ou não. Nós reservamos em não entrar no mérito. O fato é que os serviços públicos não deixaram de ser prestados, com a admissão daqueles comissionados objeto de investigação pelo Ministério Público. Autos número 110, 44, 2018, 8 do 16, 64. F. Por fim, nossa assessoria jurídica entrou em contato informalmente com a representante do Ministério Público de nossa comarca para averiguar se havia orientação emitida por ela pela aprovação do referido projeto, conforme posto pelo Executivo Municipal na justificativa ao projeto. Para nossa surpresa, verificamos através de uma breve leitura em peças dos autos número 110, 44, 2018, 8, 16, 0, 164. A nós, encaminhado, não procede a afirmação do Executivo. Eis que o Ministério Público informa a inviabilidade da realização do termo de ajustamento de conduta, por diversos motivos, conforme o documento em anexo. Certo de poder sempre contar com vossas valiosas atenções, aproveito o ensejo para reiterar protesto de respeito, requerendo a leitura em plenário desse expediente
para que conste em ata de sessão dessa Casa de Leis, informando que as cópias serão encaminhadas para conhecimento da Promotoria de Justiça da comarca desta cidade, bem como os demais órgãos fiscalizadores. Atenciosamente, Ayrton Rode, presidente do Sintex. Aqui em anexo, então, temos os pareceres da promotoria. A necessidade de ser unido, senhores vereadores. Falei? Então, autos número 110-44, 2018, 816-0164. Trata-se de ação civil pública de nulidade de ato administrativo, ressarcimento de danos ao erário e responsabilidade por ato de improbidade administrativa, proposta em face de Lucinei Carlos Thomas e o município de Teixeira Soares, em suma, pela contratação ilegal de diversos servidores comissionados. Em sede liminar, requereu-se a exoneração de todos os servidores contratados ilegalmente e eventuais cargos que tenham sido promovidos posteriormente que não foram englobados nessa ação, mas que estão nas mesmas condições. No momento da interposição da ação, eram eles Adriane de Paula Barbieri, Alisson Platini Souza, Ana Alice Antunes, Anderson de Andrade, Débora Totti Camargo, Felipe Rubel, Giovanni Aparecida Bittencourt, Kelly Cristina Xavier Borges, Mara Aparecida Valdenez de Oliveira, Márcio Roberto Cardoso, Paulo Felipe Wagner, Reginaldo dos Reis, Simone Wagner e Solange dos Santos. B. A obrigação de não fazer consiste no não provimento de cargos em comissão sem a definição de suas atribuições, por lei, e consistente no não provimento de cargos em comissão diversos, das funções de chefia, direção e assessoramento. C. A indisponibilidade dos bens do requerido, conforme apontado acima, no valor mínimo de indisponibilidade de seus bens, no valor do mínimo R$ 48.658,39. Na forma descrita no item específico, a totalidade para o primeiro requerido e na quantia da remuneração de cada um dos servidores. No mérito, se requeriu a procedência da demanda a fim de que 1. Com base no controle difuso de constitucionalidade, seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 3º da Lei Municipal 1790/2017, no tocante à criação dos cargos comissionados de assessores de secretaria e de departamento, a alteração do cargo de diretor de Departamento de Recursos Humanos e pessoal em diretor de esportes e lazer, e a transformação do cargo de procurador-geral em assessor jurídico do gabinete do prefeito e das secretarias municipais, bem como o artigo 4º, incisos 3, 4, 5, 10 e 12, e o anexo 1 da mesma lei, que se refere aos cargos de assessoria, exceto de gestão da Casa Lar. Tendo em vista a sua total afronta ao disposto do artigo 37, incisos 2 e 5 da Constituição Federal e artigo 27, inciso 5 da Constituição Estadual, 2. Sejam declarados nulos os atos administrativos que nomearam os requeridos Adriane de Paula Barbieri, Alisson Platini Souza, Ana Alice Antunes, Anderson de Andrade, Débora Totti Camargo, Felipe Rubel, Giovanni Aparecida Bittencourt, Kelly Cristina Xavier Borges, Mara Aparecida Valdez de Oliveira, Márcio Roberto Cardoso, Paulo Felipe Wagner, Reginaldo dos Reis, Simone Wagner e Solange dos Santos, para ocuparem cargos comissionados diretores com a exoneração destes. 3. Seja condenado o requerido
ao ressarcimento integral do dano causado ao patrimônio público, que deverá ser apurado no curso do processo, considerando o valor tão somente nesse momento como valor de referência de R$ 48.658,39. Valor esse ainda sem correção, pago pelo município de Teixeira Soares a título de remuneração aos servidores comissionados após o prazo de cumprimento da recomendação administrativa. 4. Seja julgada procedente a presente ação para fim de condenar o requerido Lucinei Carlos Thomas, nas penalidades descritas no artigo 10, caput e inciso 11 da Lei nº 8.429/1992. 5. Por fim, subsidiariamente, seja o requerido condenado pela prática das condutas descritas no artigo 11, caput, inciso 1, todos da Lei nº 8.429/92, sendo que as penas correspondentes devem ser aplicadas de igual modo e de modo proporcional. Nos movimentos 7.1 e 9.1, do magistrado decidiu nos seguintes termos. A. Determinou a emenda da inicial para incluir ao município de Teixeira Soares no polo passivo da ação para responder pelo pedido de decretação da nulidade dos cargos em comissão. B. Intimação do autor para manifestação sobre Beatriz Burac e Tereza Augusta Binder. C. Concedeu liminar para exonerar os servidores comissionados ilegalmente contratados sob pena de multa diária até o limite de R$ 15.000, bem como determinou a abstenção da nomeação de novos servidores para ocupar esses cargos, exceto o cargo de diretor de projetos, sob a pena de multa de R$ 50.000 para cada ato de nomeação. D. Indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens, alegando que não há valores a serem ressarcidos ao erário. E. Notificação do demandado para oferecer respostas no prazo de 15 dias. F. Intimação do prefeito municipal para dar cumprimento à liminar no prazo de 15 dias. Em manifestação no movimento 3.1, o Ministério Público explicou que a servidora Tereza Augusta Binder foi exonerada após a recomendação administrativa. Então, no momento do ajuizamento da ação, o cargo estava vago, não existindo ato ilegal de nomeação. Portanto, a arguição de inconstitucionalidade por meio da presente ação civil pública caracterizaria usurpação de competência, vez que a referida inconstitucionalidade não seria a causa de pedir, mas o verdadeiro pedido e eventual nomeação dos servidores comissionados para ocupar esses cargos feriria a obrigação de não fazer pleiteada. No mais, o Ministério Público A. Emendou a inicial para integrar o município de Teixeira Soares no polo passivo. B. Reiterou os termos do inicial para que fosse concedida a medida liminar inaudita altera parte, para a abstenção de provimento de qualquer cargo em comissão sem constar expressamente em lei a atribuição de cada cargo, bem como para o exercício de atividades administrativas, técnico-burocráticas. C. Requereu a emenda de petição inicial para que fosse concedida a medida liminar para o prefeito exonerar do cargo de assessor de gestão da Casa Lar Beatriz Burac e Augusto Felipe Marchinski, e no mérito para que fosse declarada a inconstitucionalidade do artigo 1º, anexo 1, da Lei 1790/17, bem
como para que fossem declarados nulos os atos administrativos que nomearam Beatriz Burek e Augusto Felipe Marchinski, com a exoneração destes. Os requeridos, em 26 de 2 de 2018, foram notificados para oferecer resposta no prazo de 15 dias e intimados para dar cumprimento à liminar, no mesmo prazo. Em decisão do movimento 25.1, o doutor magistrado acolheu a emenda que incluiu o município no polo passivo da ação, assim como acolheu a emenda quanto aos servidores Beatriz Burek e Augusto Felipe Marchinski, concedendo também a liminar para a exoneração desses. Por fim, manteve a decisão objeto do agravo de instrumento pelos seus próprios fundamentos. Juntou-se a informação pelos requeridos de que 14 servidores foram exonerados dos seus respectivos cargos comissionados, conforme decreto número 302, de 12 de março de 2018. O requerido, Lucinei Carlos Thomas, apresentou manifestação prévia, alegando que o requerido diligenciou por diversas vezes a fim de se adequar à recomendação administrativa expedida pelo Ministério Público, mas que teve todos os seus pedidos indeferidos, não havendo, assim, dolo sequer genérico na conduta do requerido, vez que não restou demonstrado a má-fé do agente. Afirmou também que não houve prejuízo ao erário, já que os servidores foram efetivamente prestados. Já que os serviços foram efetivamente prestados. Por fim, alegou que o município não possuía ciência quanto à suposta inconstitucionalidade da Lei Municipal 1790 de 2017. Requereu, ao fim, a rejeição da ação civil pública, com a consequente extinção do feito, visto não estarem presentes os requisitos caracterizadores da prática de ato de improbidade administrativa e, sucessivamente, a improcedência da ação. Em decisão, no movimento 40.1, o doutor magistrado assinalou pela possibilidade de conciliação entre as partes. Em manifestação de movimento 46.1, o Ministério Público declarou não ter oposição à audiência de conciliação, referente à apresentação de defesa prévia. O Ministério Público demonstrou que o dolo de burlar a regra do concurso público e o princípio da legalidade está incontestável nos autos, assim como o dano ao erário, já que os atos normativos foram pautados na ilegalidade, sendo os servidores nomeados e mantidos ilegalmente, causando, assim, vantagem patrimonial indevida. A defesa manifestou interesse na realização de audiência de conciliação. Realizada a audiência de conciliação, as partes acordaram: 1. Extinção dos seguintes cargos. 1. Assessor de Departamento de Recursos Humanos e Pessoal. 2. Assessor de Gestão de Casalar. 3. Assessor de Assistência Farmacêutica. 4. Assessor de Logística e Transporte de Pacientes. 5. Assessor de Agendamento de Consultas e Exames Especializados. 6. Assessor de Atendimento e Humanização. 7. Assessor de Abastecimento e Manutenção. 8. Assessor de Licitação e Compras. 9. Diretor de Departamento de Merenda Escolar e Nutrição. 10. Diretor de Departamento de Finanças e Tributação. 11. Diretor de Serviços Descentralizados de Saúde. 12. Chefe de Divisão de Transporte Escolar. 13. Assessora de Departamento de Secretaria de Família e Assistência Social. Inciso 2. Adequação às leis e constituição dos seguintes cargos. 1. Assessor jurídico do Gabinete do Prefeito e das Secretarias. 2. Diretor da Unidade do DETRAN. 3. Diretor de Esportes e Lazer.
4. Diretor de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico. 5. Diretor de Logística e Manutenção de Equipamentos. 6. Diretor do Departamento de Obras, Serviços Urbanos e de Trânsito. 7. Diretor de Projetos. 8. Diretor de Secretaria de Administração, Planejamento e Recursos Humanos. 9. Chefe de Gabinete. 10. Chefe Municipal de Defesa Civil. 11. Chefe de Administração dos Serviços de Saúde. Por fim, ressaltou-se que os cargos pendentes da adequação teriam as atribuições ajustadas às leis e ao texto constitucional, mediante proposta legislativa. Aprovado o projeto, o agente ministerial confeccionaria minuta do termo de ajustamento de conduta com a proposta de extinção do processo. Juntou-se aos decretos de exoneração e extinção dos cargos acordados na audiência de conciliação, bem como a juntada na minuta do projeto de lei número 69/2018, com as readequações de todos os cargos também mencionados no acordo. Em manifestação, no movimento 60.1, o Ministério Público apresentou quadro comparativo entre a Lei Municipal número 1790/17 e o projeto de lei número 69/18. Além disso, apontou outras considerações ao referido projeto de lei. O requerido Lucinei adequou o projeto de lei de acordo com os apontamentos ministeriais. O Ministério Público apontou suposta irregularidade na nomeação da servidora Roseli Cecília Panassolo, sendo respondido pelo referido que tal nomeação foi um lapso da administração, mas que a situação já foi imediatamente sanada com a exoneração. Em manifestação do movimento 70.1, o Ministério Público manifestou ciência do projeto de lei, não se opondo ao seu envio à Câmara de Vereadores. Juntou-se o protocolo do projeto de lei da Câmara dos Vereadores. No movimento 73.1, o Ministério Público requeriu o prosseguimento do feito ante a inviabilidade de celebração do termo de ajustamento de conduta. Na medida em que, em 8/1/2019, o projeto foi deliberado em 17 de dezembro de 2018, sendo o parecer da comissão contrário à aprovação. O parecer foi aprovado conforme a ata 2813, ainda não disponível no site eletrônico, estando assim arquivado. No movimento 74, o requerido Lucinei apresentou novo pedido de conciliação, por meio do termo de ajustamento de conduta, sob o compromisso de o município não preencher 13 cargos tidos como ilegais. No outro giro, no julgamento dos embargos de declaração número 9044, dígito 95, 2018, 8.16.000. Opostos em face de acórdão preferido no agravo de instrumento, pontuou-se que a decisão da suspensão de liminar proferida pelo presidente do tribunal, concedendo 180 dias para a exoneração dos cargos, foi proferida em 2/4/2018, transitando em julgado em 10/8/2018. Por fim, decidiu-se que o acórdão proferido no agravo do instrumento, suspendendo a liminar até a resolução do mérito da ação, é nula, prevalecendo assim a decisão do presidente do Tribunal de Justiça. É o relatório, fazendo-se um retrospecto fático, verifica-se que em 27/9/2017, o requerido Lucinei Domas foi intimado na recomendação administrativa expedida por essa Promotoria de Justiça para a regularização dos cargos comissionados. O prefeito municipal não cumpriu a recomendação em sua integralidade. Enviou novo projeto de lei à Câmara de Vereadores,
aprovado em 18/12/2017, exonerou e recontratou os mesmos servidores comissionados para exercer as mesmas funções, numa tentativa de burlar a recomendação administrativa. Em 1º de fevereiro de 2018, a presente ação foi proposta em 17/2/2018. O magistrado concedeu parcialmente a liminar, determinando a exoneração dos servidores. Em 2 de abril de 2018, o presidente do Tribunal de Justiça concedeu o prazo de 180 dias para o cumprimento da liminar acima mencionado. Portanto, há mais de um ano, o prefeito municipal tem conhecimento sobre a irregularidade dos cargos comissionados, período suficiente para desenvolver ações com o objetivo de sanar as ilegalidades. Frise-se que, após a audiência de conciliação, quando já tinham sido acordados os termos do novo projeto de lei, houve a nomeação da servidora comissionada para o cargo vago, ou não prevista em lei. Assim, a proposta de não preencher os 13 cargos apontados como ilegais não soluciona o problema, pois ainda existem outros cargos ilegais previstos em lei, que poderiam ser preenchidos. B. Uma vez terminado o mandato do requerido, eventual novo prefeito poderia preencher os cargos previstos na lei inconstitucional. Não por outro motivo, a ação civil pública busca não só a exoneração dos atuais servidores comissionados, como, incidentalmente, a declaração de inconstitucionalidade da lei, além do reconhecimento da prática de improbidade administrativa. Diante do exposto, o Ministério Público informa a inviabilidade da realização do termo de ajustamento de conduta, requerendo, assim, o regular prosseguimento do feito. Requer, outros sim, sejam os requeridos intimados para manifestarem-se sobre o cumprimento da decisão exarada pelo presidente do Tribunal de Justiça na suspensão de liminar número 1746.966, dígito 4, que transitou em julgado em 10/8/2018. Teixeira Soares, 22 de fevereiro de 2019, Ana Carolina Monteiro de Moraes, promotora de Justiça. Temos o projeto de lei do Legislativo número 5, do estágio probatório dos novos funcionários. Querem ler? Eu leio um pouco, se lembra. Projeto de lei do Legislativo número 5, data 28 de fevereiro de 2019. Súmula. Dispõe sobre as normas de avaliação especial de desempenho em estágio probatório dos servidores nomeados por concurso público do Poder Legislativo do município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em conformidade com o artigo 27 da Lei Municipal nº 1609, de 13 de agosto de 2013, e com o inciso 4º do artigo 41 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional de número 19 de 1998 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Teixeira Soares, do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, particularmente com base no artigo 20, inciso 1º do Regimento Interno, apresenta para a deliberação do egrégio plenário o seguinte projeto de lei do Legislativo. Capítulo 1. Do estágio probatório. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Fica regulamentado no âmbito do Poder Legislativo do município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, o estágio probatório de que trata a Lei Municipal número 1609, de 13 de agosto de 2013. Artigo 2º. Ao entrar em exercício, o servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo no âmbito do Poder Legislativo do município de Teixeira Soares, em virtude do concurso público, ficará sujeito a estágio probatório no período de 36 meses
de efetivo exercício para alcançar a estabilidade, período no qual serão avaliados a sua aptidão e capacidade para o desempenho do cargo público. Parágrafo único. A aferição da aptidão e capacidade do servidor público será realizada por meio de comissão de avaliação especial de desempenho em estágio probatório a ser instituído pelo presidente do Poder Legislativo. Artigo 3º. Não suspende nem interrompe o período aquisitivo de estabilidade os afastamentos considerados na Lei Municipal nº 1609, de 13 de agosto de 2013, como de efetivo exercício tais como: primeiro, os dias de repouso semanal remunerado; segundo, feriados; terceiro, pontos facultativos; quarto, férias; quinto, prestação de serviço obrigatório por lei. Artigo 4º. Ao servidor em estágio probatório poderão ser concedidas as licenças ou afastamentos previstos na Lei Municipal número 1609, de 13 de agosto de 2013, exceto a licença para interesses particulares e a licença prêmio. Parágrafo único. As licenças ou afastamento que trata a Lei Municipal número 1609, de 13 de agosto de 2013, importarão a suspensão e a prorrogação do período de avaliação do estágio probatório, sendo a contagem do tempo retomada a partir do término da licença ou do afastamento. Artigo 5º. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos em comissão ou funções de confiança de direção, chefia ou assessoramento nesse Poder Legislativo, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou equivalente. Inciso 1º. Na hipótese de desempenhar cargo em comissão, o servidor público terá sua avaliação suspensa, voltando a contar o tempo de estágio probatório no momento do retorno ao cargo efetivo de origem. Inciso 2º. O exercício de cargo em comissão ou função gratificado será considerado na avaliação do estágio probatório, desde que haja similaridade com as funções de cargo efetivo. Seção 2. Dos objetivos da avaliação. Artigo 7º. A avaliação especial do desempenho do estágio probatório tem por objetivo: 1. Aferir a aptidão do servidor público para o efetivo desempenho de suas funções. 2. Identificar a necessidade de capacitação do servidor público. 3. Aprimorar o desempenho do servidor público e do Poder Legislativo. 4. Fornecer subsídios à gestão de política de pessoal. 5º. Possibilitar o estreitamento das relações interpessoais. 6º. Promover a adequação funcional do servidor público em seu local de trabalho. 7º. Contribuir para a melhoria da eficiência do serviço público municipal. Seção 3. Dos fatores de avaliação. Artigo 8º. Durante o período do estágio probatório, o servidor público será avaliado segundo os seguintes fatores: primeiro, assiduidade e pontualidade; segundo, disciplina; terceiro, capacidade de iniciativa; quarto, produtividade; quinto, responsabilidade; sexto, aptidão funcional; sétimo, relações humanas no trabalho; oitavo, eficiência e dedicação. Seção 4. Do procedimento para avaliação. Artigo 9º. No formulário de avaliação do servidor público, cada fator descrito no artigo 8º terá 3 subfatores atribuindo-se a pontuação por notas numéricas de 0 a 10. Cada subfator, para posteriormente proceder ao cálculo da média aritmética simples de cada fator. Artigo 10º. A nota de avaliação de cada etapa será dada pela média aritmética das notas de todos os fatores constantes no artigo 8º. Artigo 11º. Os fatores a serem objetivos de avaliação constam no formulário de avaliação especial no desempenho do estágio probatório, que deverá ser preenchido conjuntamente pelos membros da comissão, sendo quando completados os períodos estabelecidos no artigo 14 dessa lei, assim como deve constar a assinatura do servidor avaliado. Parágrafo único. O formulário referido no capítulo encontra-se em anexo 1 a esta lei. Artigo 12º. O resultado final da avaliação especial do desempenho no estágio probatório, que deverá ser formalizado ao término da última etapa da avaliação, será apurado pela média aritmética simples das notas obtidas 3 etapas de avaliações realizadas. Inciso 1º. O resultado final deverá ser oficializado por meio do parecer conclusivo a ser preenchido pela comissão e avaliação especial do desempenho do estágio probatório, constando o formulário em anexo 2º a esta lei. Inciso 2º. Conferir-se a estabilidade do servidor que obtiver a nota mínima de 6 na média final. Inciso 3º.
Será exonerado o servidor quando não obtiver a nota mínima constante no inciso 2º deste artigo na média final, sendo obrigatória, no caso dessa conclusão, de um relatório circunstanciado em que indica os fatos, as circunstâncias e os demais elementos que tenham servido de fundamento para a conclusão alcançada, devendo ser feita pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório, sendo base para a instauração de processo administrativo de exoneração do servidor avaliado. Artigo 13º. Após o preenchimento do parecer conclusivo, este deverá ser submetido à presidência da Câmara Municipal, para emissão à portaria homologando o resultado final do estágio probatório, constando também neste ato normativo declaração de estabilidade do servidor público, desde que seja aprovado o estágio probatório nos termos da lei. Seção 5ª. Da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório. Artigo 14º. O servidor público será submetido à avaliação pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em estágio probatório, conforme o cronograma abaixo. Primeiro, a primeira ocorrerá quando completados 12 meses de efetivo em exercício. Segundo, a segunda ocorrerá quando completados 24 meses em efetivo exercício. Terceiro, a terceira ocorrerá quando completados 36 meses de efetivo exercício. Artigo 15º. A composição da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório será constituída por 1 de 3. 3 servidores públicos efetivos e estáveis do Poder Legislativo que terão mandato de 1 ano renováveis. Segundo, será indicado ainda 2 servidores que ficarão na suplência, em caso de ausência ou impedimento dos titulares. Inciso 1º. Em caso de ausência de um servidor estável para compor a comissão nos termos do capítulo deste artigo, será formada a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório, mista, composta por 2 servidores públicos estáveis e um vereador com mandato de 1 ano renováveis. Inciso 2º. Na ausência de 2 servidores públicos efetivos e estáveis para compor a comissão nos termos do capítulo deste artigo, será formada a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório mista, composta por 2 vereadores e um servidor público estável, com mandato de 1 ano renováveis. Inciso 3º. Sempre deverá ser dada preferência ao servidor estável para integrar a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório. Inciso 4º. Caso findo o mandato do vereador integrante da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório mista, deverá ser substituído por outro vereador, por ato do presidente da Câmara Municipal, com mandato de 1 ano, podendo ser renovado. Inciso 5º. Não poderão compor a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório mista o presidente do Poder Legislativo nem o vice-presidente do Poder Legislativo. Inciso 6º. A Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em estágio probatório será instituída até o 3º mês do período do estágio probatório do servidor, exceto quando o Poder Legislativo já estiver com servidores a serem avaliados em exercício há mais tempo, caso em que a mesma será constituída imediatamente. Inciso 7º. A Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório, depois de constituída e iniciados os seus trabalhos, deverá preferencialmente permanecer íntegra até o fim do processo de avaliação. Inciso 8º. Os membros da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório não poderão ser cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau do avaliado. Seção 6ª. Da competência da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Estágio Probatório. Artigo 16. Compete a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em Estágio Probatório. Primeiro, promover a avaliação especial em desempenho do estágio probatório do servidor nas 3 etapas e formalizar o seu resultado, devendo constar as assinaturas dos membros da comissão. Segundo, preencher o parecer conclusivo, tendo como base 3 etapas de avaliações. Terceiro, notificar o servidor público avaliado acerca dos seus resultados da avaliação em cada etapa para a apresentação de eventual recurso. Quarto, reconsiderar a nota da etapa de avaliação, se assim o entender, quando interposto o recurso por parte do avaliado. Quinto, encaminhar recurso para o presidente da Câmara Municipal quando não reconsiderar a nota da etapa da avaliação. Sexto, notificar o servidor público, caso haja reconsideração
do resultado da etapa pela comissão. Sétimo, notificar o servidor acerca do parecer conclusivo. Oitavo, encaminhar ao presidente da Câmara Municipal relatório circunstanciado junto com outros documentos previstos no artigo 25 desta lei para instauração do processo administrativo de exoneração, quando for o caso. Seção 7ª. Das competências do presidente da Câmara Municipal. Artigo 17. Compete ao presidente da Câmara Municipal. Primeiro, dar conhecimento ao servidor quando entrar em exercício sobre as atribuições do seu cargo, assim como das regras do estágio probatório especificadas por esta lei. Segundo, acompanhar o servidor no desempenho do cargo. Terceiro, requisitar a avaliação do servidor em estágio probatório à Comissão de Avaliação Especial do Desempenho em estágio probatório quando completados os períodos constantes no artigo 14 dessa lei. Quarto, publicar, após a emissão do parecer conclusivo por parte da Comissão de Avaliação Especial do Desempenho do estágio probatório, portaria homologando o resultado final do estágio probatório. Quinto, publicar, por meio da portaria, o reconhecimento da estabilidade do servidor que foi aprovado no estágio probatório. Sexto, determinar a instauração do processo administrativo, quando a Comissão de Avaliação Especial em estágio probatório recomendar a exoneração do servidor após a edição do parecer conclusivo. Sétimo, publicar por meio da portaria o ato da exoneração do servidor quando não for aprovado no estágio probatório após a conclusão do processo administrativo. Seção 8. Do recurso. Artigo 18. O servidor poderá apresentar recurso em face de cada etapa da avaliação da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em estágio probatório no prazo de 5 dias úteis contados na notificação do resultado parcial. Parágrafo único. A Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em estágio probatório poderá reconsiderar a avaliação de cada etapa, desde que haja interposição do recurso. Artigo 19. Caso a Comissão de Avaliação Especial de Desempenho não reconsidere a decisão no prazo de 5 dias úteis, contado o prazo a partir do recebimento do recurso, encaminhá-lo-á ao presidente da Câmara Municipal, que decidirá em 5 dias úteis prorrogar por igual período. Artigo 20. O recurso será apresentado por requerimento com exposição dos motivos do reexame, podendo apresentar documentos que entender convenientes. Artigo 21. O não conhecimento dos recursos não impede a administração de rever ao ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. Artigo 22. A instância final para decidir o recurso é a presidência da Câmara Municipal. Capítulo 2. Do processo de exoneração. Seção 1 da Comissão de Exoneração. Artigo 23. Sempre que o parecer conclusivo da Comissão de Avaliação Especial de Desempenho em estágio probatório indicar a exoneração do servidor, deverá ser formada a Comissão Especial do Parecer de Exoneração. Por ato, o presidente da Câmara Municipal devendo praticar todos os atos pertinentes ao respectivo processo. Artigo 24. A Comissão Especial do Processo de Exoneração será composta por 3 servidores efetivos. Parágrafo único. Quando não for possível a formação da comissão de acordo com o caput desse artigo, deverá ser concebida consoante ao inciso 1º e 2º do artigo 15 desta lei, conforme o caso. Seção 2. Da instrução do processo de exoneração. Artigo 25. Os documentos que devem instruir o processo de exoneração, sem prejuízo de outros que os membros da Comissão Especial do Processo de Exoneração entenderem pertinentes, serão os seguintes. Primeiro, as avaliações de 3 etapas realizadas pela Comissão de Avaliação Especial do Desempenho em estágio probatório. Segundo, relatório circunstanciado feito pela Comissão de Avaliação Especial do Desempenho em estágio probatório com os motivos de não aprovação do servidor do estágio probatório. Terceiro, ficha funcional. Quarto, lei que preveja a responsabilidade dos cargos do servidor que foi avaliado. Seção 3. Das etapas para o processo de exoneração e disposições gerais. Artigo 26. Cabe à Comissão Especial do Processo de Exoneração notificar o servidor para que, no prazo de 5 dias úteis, contados na data da ciência da abertura do processo administrativo de exoneração, apresente defesa por escrito, acompanhada das provas que entender pertinentes. Artigo 27.
A Comissão Especial do Processo de Exoneração deverá elaborar o relatório conclusivo dentro de 5 dias úteis após a apresentação de defesa pelo servidor ou pelo seu representante legal, o qual deverá conter todos os fatos e documentos pertinentes, sendo posteriormente encaminhados aos autos do processo administrativo de exoneração ao presidente da Câmara Municipal, que poderá determinar novas diligências, tudo dando vistas ao servidor. Artigo 28. Após as providências no artigo 26 e 27 desta lei, os autos do processo administrativo de exoneração deverão ser encaminhados ao presidente do Poder Legislativo Municipal para decisão sobre a exoneração do servidor. Parágrafo único. O presidente da Câmara Municipal proferirá sua decisão no prazo de 10 dias úteis, prorrogável por igual período, considerando o relatório inconclusivo com a Comissão Especial do Processo de Exoneração. Artigo 29. As defesas e manifestações serão recebidas com efeito suspensivo. Artigo 30. A exoneração por reprovação por estágio probatório não se revestirá de caráter punitivo, implicando apenas na inaptidão e incapacidade para o exercício de determinado cargo público. Capítulo 3. Disposições finais. Artigo 31. Os conceitos atribuídos ao servidor público, o instrumento da avaliação, o resultado, bem como qualquer documento referente ao processo de avaliação e de exoneração, ficarão sob a responsabilidade da Câmara Municipal Teixeira Soares. Artigo 32. Será garantido ao servidor, ao longo do processo de avaliação e no de exoneração, o direito de ampla defesa e ao contraditório, nos termos do inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 33. É assegurado ao servidor, a qualquer tempo, o direito de acompanhar todos os atos de instrução do processo que tenha por objeto a avaliação do seu desempenho, assim como no de exoneração do cargo. Artigo 34. Os prazos constantes nesta lei começam a correr a partir da data da ciência, excluindo-se a da contagem, o dia do começo e incluindo-se do vencimento. Artigo 35. Aplica-se as regras estabelecidas por esta lei aos atuais servidores públicos deste Poder Legislativo. Artigo 36. Revogando-se as disposições em contrário, esta lei entra-se em vigor na data da sua publicação. Emerson Vidal dos Santos, presidente. Claudinei de Souza, primeiro secretário. Projeto de Lei do Legislativo. Justificativo. O presente projeto de lei do Legislativo tem como objetivo disciplinar a avaliação dos servidores desta Câmara Municipal, no decurso do período do seu estágio probatório, que compreende os primeiros 36 meses de efetivo exercício ao cargo público. O estágio probatório é requisito fundamental para se alcançar a estabilidade e deve dar-se sempre por meio da avaliação periódica a ser efetuada por uma comissão constituída para este fim. O propósito específico de se apresentar este projeto de lei foi regulamentar o estágio probatório no Poder Legislativo, devido às regras dispostas na Lei Municipal nº 1287, de 16 de outubro de 2006, que trata das regras do estágio probatório no âmbito do município, serem inaplicáveis a este poder, por constituirmos uma unidade administrativa diminuta, com escassez de servidores públicos estáveis aptos a compor a comissão para avaliação do estágio probatório. Destaca-se que a possibilidade dessa comissão ser composta por vereadores será quando esse Poder Legislativo não dispuser de servidores estáveis suficiente para fazer a avaliação. Além do mais, o objetivo da instituição de comissão para avaliar o servidor em estágio probatório é para obedecer aos ditames da Constituição Federal, que exige a sua instituição para avaliar o servidor no processo de aquisição de estabilidade, propiciando uma avaliação mais isenta. Emerson Vidal dos Santos, presidente, e Claudinei de Souza, primeiro secretário. Aqui tem as folhas, mas é para depois da comissão participar. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura número 46, de autoria do vereador José Damião.
Indicação número 46. O vereador que a subscreve no uso de suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ouvido o plenário, seja dados esforços visando melhorias com patrulhamento e revestimento com cascalho na estrada principal da localidade dos Lopes. Justificativa. Atendendo a reivindicações, apresenta-se essa proposição. A estrada indicada se encontra em péssimas condições e apresenta vários problemas que dificultam a circulação da população, o tráfego de veículos, o escoamento de produção de agricultores e, sendo esta ainda, linha de transporte escolar. Contando com o apoio dos demais pares na aprovação dessa proposição, espera-se o atendimento por parte do Poder Executivo Municipal, Teixeira Soares, 21 de março de 2019, José Carlos Damião Portela Sobrinho. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura da indicação número 48, da autoria do vereador Alvir. Indicação número 48. O vereador que a subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal e à Secretaria do Meio Ambiente, ouvido o plenário, sejam dados esforços visando a retirada de 2 pinheiros ao lado do estádio municipal Moisés do Pion. Justificativa. Ao lado desse campo municipal encontram-se 2 pinheiros que oferecem riscos, pois apresentam galhos muito grandes e inclinados, possibilitando caírem a qualquer momento, expondo ao perigo as construções ao lado, como vestiário em construção e o ginásio de esportes. Também aos carros que por ali estacionam e principalmente às pessoas que circulam nesse local. Como em dias de jogos, que há um número grande de frequentadores, e em dias de treinos, em que vários deles há muitas crianças. Na certeza do apoio dos demais pares, espera-se o atendimento dessa solicitação por parte do Executivo Municipal, Teixeira Soares, 22 de março de 2019, Alvir Thomas. Solicito ao primeiro secretário para que proceda a leitura da indicação número 50, de autoria da vereadora Maria. Indicação número 50. A vereadora que a subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ouvido o plenário, sejam dados esforços visando a instalação de pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis nas localidades do Ribeirão de Cima e Sítio Novo. Justificativa. Recentemente, o município recebeu os referidos coletores de lixo a serem distribuídos em determinados pontos da cidade, tendo em vista a sua importância e benefício para a coleta seletiva no município. Indica-se a sua instalação também nas comunidades acima citadas, para que os moradores possam contar com a possibilidade de destinação adequada dos seus resíduos, que serão posteriormente reciclados e não serão descartados em lugares impróprios. Contando com o apoio dos demais pares, espera-se atendimento por parte do Poder Executivo Municipal, Teixeira Soares, 25 de março de 2019, Maria Luísa Belinós. Peço ao primeiro secretário para que proceda a leitura da indicação número 51, da autoria do vereador José Carlos Salapato. Indicação número 51. O vereador que a subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ouvido o plenário, sejam dados esforços visando a construção de uma travessia elevada em frente ao CIMEI, Mundo Encantado. Justificativa. Travessia elevada se faz necessária pelo fato de ser um local onde há circulação constante de muitas crianças, devendo ser garantida a sua segurança com sinalização e redutores de velocidade de veículos. Sendo uma reivindicação da diretora do CIMEI, apresenta-se essa proposição. Em anexo, ofício da diretora. Na certeza do apoio dos demais pares, espera-se a concretização por parte do Executivo Municipal, Teixeira Soares, 27 de março de 2019, José Carlos Salapato. E anexo o ofício daí, o pedido. Ofício número 9. Excelentíssimo Senhor, cumprimentando cordialmente, venho muito respeitosamente, por meio do presente, solicitar o pedido de uma indicação para a construção de uma travessia elevada em frente ao CIMEI Mundo Encantado. Sem mais para o momento, antecipo meus agradecimentos atenciosamente, Daiane e, Daiane, 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 Daiane
do Mundo Encantado. Declaro encerrado o período do pequeno expediente. Declaro aberto o período da ordem do dia. Na ordem do dia, temos a deliberar o projeto de lei legislativo número 6, 2019, em terceira discussão e votação, e as indicações em única discussão e votação. Projeto de lei legislativo número 6, 2019, da autoria do vereador Alvir, denomina bem público municipal. Coloco em terceira discussão o projeto de lei do legislativo número 6. Boa noite aos companheiros, colegas, vereadores, vereadora, os demais amigos nossos, né, que estão aí na tribuna. Boa noite para vocês, os senhores, as senhoras aí, né? E esse projeto, número 6, é um projeto que cria o nome bem público, né, na dominação de Guaraúna, de a Unidade Básica de Saúde, que ela passa a chamar-se Unidade Básica de Saúde Ângelo Serenato. Nós estamos dando nome a essa unidade em homenagem ao falecido, né, Angelim Serenato. Muitos conheciam ele por Angelim Serenato. Então ali foi dominado, né, com a presença ali, né, a participação da família. A gente pediu autorização para apresentar ao município, né, essa unidade básica de saúde com o nome desse cidadão, né, que já não está em nosso meio, mas foi um homem de bem que conviveu na comunidade de Guaraúna por muitos anos, natural, e a gente conheceu ele em 1965, um grande homem que trabalhou pela prosperidade, pelo crescimento do município, inclusive ali em Guaraúna. Era comerciante, tinha um armazém de secos e molhados, né? Naquela época não existia mercados, né? Então tinha aqueles armazéns de uma potência fabulosa, né? Que tinha tudo ali, se encontrava ali, de ferramenta até vestiário, era comprado tecido. E ele comprava também, né, dos pessoal da comunidade, né, os cereais, e passava para cerealistas. E também comprava, né, derivados de embutidos, banha, torresmo, essas coisas, e comprava também porco gordo, né, para matar, porque naquele tempo o uso era o embutido, né, linguiça e a banha que era utilizado. Então ele comprava palanque, nó de pinho, carvão, todas essas coisas, lenha. E na época, quando o nosso município aqui era... O forte do município era a carregação de lenha, né, nos pontos que existia na região, aqui Teixeira Soares, Poço de Diamantina, tinha também ali embaixo, no Rio das Almas, era uma estação que tinha por nome de 46, também tinha um grande carregamento de lenha, e Guaraúna. Então alimentava as Maria Fumaça naquela época, então ele trabalhava, né, nessa compra também, carregamento de madeira, tora de fósforo, para a empresa, né? E o forte também era a erva mate. Ele era um grande comprador na região de erva mate. Tinha um armazém muito grande e ele comprava erva mate, e era um homem que tinha sempre atividade no nosso município, vendo a necessidade do povo que sofria, né? Porque naquela época não existia essa estrada que liga, que nós temos hoje, a PR. Era uma estrada que entrava aqui por dentro ali do Rio das Almas, e ela passava por um lugar chamado, denominado Tigre, um lugar de muito encalhador, pelaquela casa de barro, que ainda acho que existe até hoje, com certeza. Ele comprou uma caminhonete para servir a comunidade de Guaraúna, para trazer pessoas doentes, pessoas que tinham problemas de enfermidade, mulheres para a maternidade. Então ele socorria o povo com essa atividade, né? Foi uma caminhonete que ele comprou, foi buscar em Londrina, para servir a comunidade de Guaraúna, e também os seus afazeres. Também o seu Angelim Serenato foi o primeiro que trouxe uma geladeira a querosene. Foi um sucesso. Ninguém conhecia, né? Tinha medo de incêndio.
quando ele ponhava para refrigerar, né? E também a primeira televisão veio ali a bateria. Ele abria a porta da casa, a janela, para que o povo pudesse assistir também, conhecer a tal televisão. Então, nessa época, a gente conheceu o seu Anjo Serenato, convivimos com eles da década de 65, conheci eles, 70, até ao finado deles, ele foi para a Fazenda Barreiro, né, comprou a Fazenda Barreira, onde tem ainda atividade dos seus filhos até hoje, onde eles têm uma unidade muito grande ali, né, recolhimento da safra deles, um secador, os senhores conhecem, né, e os filhos deles estão na atividade no nosso município, na produção de grãos, milho, soja, feijão, trigo, e também tenho, né, 4 núcleos de cria e recria de ovos para incubação de frangos. Então, o que é a cria e recria? Eles pegam o pintinho pequenininho, a franguinha, e criam até ela se tornar poedeira por um tempo, e ela produz ovos, eles repassam para a empresa, quantidade, né, e vai para a recria, e é repassado para nós que somos terminador de frangos da BRF. Então, né, eles estão ali com atividade muito importante, a família está reunida ali, construindo, a Fazenda Barreiro já conta ali, acho que com as 6 casas da família que estão amigrando novamente para a fazenda ali, né, estão retornando todos para morar ali agrupado, e vemos que eles estão trazendo ali uma potência muito boa para o nosso município. Eles estão com 30 empregos direto e mais, acho que uns 5 indiretos. Então, nada mais, né, do que justo a gente prestar homenagem ao seu Ângelo Serenato, trazendo o nome da Unidade Básica de Guaraúna, o nome desse patriarca que deixou um legado muito bonito no nosso município. Então, hoje a unidade passa a se chamar-se Unidade Básica de Saúde Ângelo Serenato. Contamos com o apoio dos colegas, né, na aprovação, nessa última aprovação, né, que é a terceira. E seria isso, né? Muito obrigado aos senhores. Discussão. Prezado senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, público presente, boa noite a todos. Tenho meu apoio, vereador Alvir, né? Hoje a gente encerra o processo legislativo de denominação desse bem público, né? Nós tivemos na última sexta-feira a inauguração da reforma desse posto, porque ele já estava concluído, né? E a população merece, precisa usar esse posto constantemente, né? Então, na oportunidade, a família do homenageado esteve presente. Infelizmente, não foi possível a entrega oficial da placa e a denominação, porque o processo não estava concluído aqui na Câmara, né? E isso ainda depende depois da assinatura aí do prefeito e publicação no diário. Mas, enfim, a obra da reforma foi concretizada, né? Ficou muito boa, o posto de saúde, a comunidade merece, e tenho certeza que vai prestar um ótimo atendimento a toda a população lá. Mas quanto à denominação, se houver, tem o meu apoio, e mais que merecido aí, em nome de tudo que o senhor Angelim esteve à frente da comunidade e prestando auxílio a todos que ali residem. Tem o meu apoio e o meu voto favorável. Obrigado. Coloco em terceira votação o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2019. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2019 por unanimidade em terceira discussão e votação. Coloco em única discussão a indicação número 46. Autor com a palavra, caso queira fazer uso. José Carlos Damião. Quero cumprimentar o presidente e demais vereadores, a todos que acompanham nós aqui hoje. Boa noite. Essa indicação é de 15 dias atrás. Os senhores podem ver que a data é bem retroativa um pouco. Não podemos pôr em votação segunda, porque tinha um projeto extenso. É sobre a situação das estradas. Vários agricultores reclamavam há 15 dias atrás que a safra estava começando e, por fim, eu fiz essa indicação aí.
Mas, vendo que a safra começou, passou a safra, está nos finalmente, e não teve um melhoramento nas estradas Colônia 9, São Joaquim, Carvorite e Lopes. Um verdadeiro abandono. Tive quinta-feira na Vera Agrícola, cada um agricultor falou assim, que diz que falou com o secretário falou que tem um cronograma de obras. Ele perguntou que mais quantos anos vai, isso é palavra de um agricultor, que planta mais de 200 alqueires ali para o lado norte e assentamento. Perguntou que o prefeito que mostra o cronograma que ele fez com o secretário, porque faz 2 anos que ele não arruma na época da safra, e sabe que a safra, 15, 20 dias, a safra tem que sair. Teve agricultor perdendo para-choque de caminhão próximo à propriedade do vereador Juca, que é um verdadeiro abandono. Quem vai para Carvorite, lá é a pior situação. Lá é um extremo abandono, aquela estrada. Nunca chegou no ponto que chegou de quebrar balanceiro de caminhão, né? Então, é uma indicação da entrada do Lopes, mas eu já estendo, que continua hoje, quem quiser. Esses dias eu levei uma pessoa no caminhão para ver a situação de que é um caminhão na estrada, que virar carro pequeno. Por isso que a pessoa de penhora com os carros, chega na oficina e fala, nossa, mas está tudo muito o carro, no ar não está muito. Mas um caminhão é bem mais pior. E ainda, segundo fontes da prefeitura, mais de 80% da arrecadação do município vem da agricultura. Mas que olha os gestores, os secretários, prefeitos aí pela lavoura, pela agricultura. Ele olha para tudo, que coisa, mas não olha para a maior fonte de renda do município, desde que os agricultores se arrebentem em caminhão, se desacorçou. O que adianta o agricultor produzir, ter máquinas e conseguir produzir, mas não conseguir transportar, mas quebrar tudo os seus caminhões, né? Máquina, colhedeiras novas, arrebentando cabeçalho de carretinha que vem com a plataforma engatado na entrada da formiga. Daí de noite os funcionários procurando as peças da colhedeira que desmontou naquelas estradas, né? Então é só um lamento, né, pelos agricultores, não pelo secretário, não pelo prefeito, porque o prefeito não tem o que lamentar. Nós temos que mais como se diz o ditado, temos que mais se converter e ficar olhando o descaso das estradas. Não que não mereça. Ônibus, eu vejo os ônibus, eles não querem que quebre os ônibus, mas por que eles não patrulham a estrada? Faz 20 dias que não chove, né? E daí tem um combate dos motoristas, que diz que os motoristas que estão quebrando a mola, porque vão eles que montem no ônibus, que o prefeito monte no ônibus e vá buscar os alunos lá. Monte num caminhão e vá buscar uma carga de soja, anda com um caminhão carregado de pedra para ver o que é deterioramento da maquinária pública. Muito obrigado. Está em discussão. Tem meu apoio, vereador Zé. Boa noite ao público presente, boa noite, senhores vereadores. Se tem meu apoio, Zé, a gente sabe que tudo precisa de melhoria, né? Inclusive teve muita chuva, então sempre a estrada rural ela sempre se deteriora, então precisa de manutenção constante, né? Eu estive até indo em direção ao 9, esses dias passei na Carvorito, né? E vi a situação da estrada e comentei com a vice-prefeita, né? Sobre essa situação. Falei, olha, a situação lá está complicada, precisa de melhoria, precisa de cascalho. Então, a gente espera que seja atendido, né? Mas a gente também entende, né, que o nosso município aí tem um déficit muito grande de maquinário. Precisa muito porque não adianta, a gente não vence. Pode entrar prefeito, sair prefeito, na situação que nós temos de maquinário, não adianta, não vai resolver, porque você arruma aqui, hoje eles estão lá no assentamento, eles vão ficar 40 dias lá no assentamento, e agora eles estão fazendo a coisa certa, porque antes era aquela coisa,
tinha um acontecimento lá no Rio da Areia, lá no Rio da Areia só apagava o incêndio do Rio da Areia, daí tinha que ir lá para o 9, tinha que ir lá para não sei aonde, e ficava aquela correria e acabava virando em nada. Você não fazia nada em comunidade nenhuma. Então, eu acho que agora está certo, tanto Che Guevara quanto Sítio Novo, eles estão fazendo as estradas, agora sim eles estão resolvendo o problema, porque eles vão resolver o problema lá no Che Guevara, aí depois eles vêm para outra comunidade, resolve da outra comunidade. Tá, tem o tratorzinho que pode fazer alguma coisinha, mas não resolve muito, né? Porque a lâmina é pequena, então não consegue arrumar muita coisa. Mas pelo menos para ir devagarzinho apagandinho aqueles incêndios maiores lá que tá complicado. Mas eu acho assim que agora eles estão fazendo mais certo, porque está o maquinário concentrado em uma localidade. Porque senão você vai continuar os 4 anos resolvendo, apagando incêndio, e vai acabar não fazendo nada. Então eu acho que assim, está melhorando, está ficando mais concentrado, está certo, tem estrada que precisa melhorar, precisa de melhoria grande. A Carvorita é uma localidade que está bem abandonada. Então, a gente espera que seja resolvido, mas tudo no seu devido tempo agora, né? Porque se eles querem fazer centralizado para cada comunidade, eles que vejam as comunidades que estão realmente precisando mais do conserto, lá da melhoria da estrada, para fazer primeiro aquela comunidade, para que tudo se encaixe no final das contas dê tudo certo, porque, claro, não vai resolver, não vai fazer milagre porque a chuva vem, ninguém vive só de sol também, né? Mas a gente espera que sejam feitas as melhorias. Obrigada. Também, Zé, quero parabenizar pela tua indicação, e você colocou uma palavra bem certa ali que eu concordo, que nós temos os fiscais de estrada, que o secretário não precisa, a obrigação é ele correr as estradas, correr o município. E como falou a vereadora Maria, se o maquinário vai ficar 40 dias no Tchê, mais uns 30, 40 dias no Sítio Novo, como que vai ficar essa região? Eu acho que tem que ter uma equipe de socorro para socorrer as necessidades que aparecem de emergência. Muito bem colocado o maquinário ficar numa região trabalhando ali e terminar aquela região. Mas a necessidade que tem, pela tua expressão, vereador, e nós temos uns fiscais muito capacitados. Eu já falei isso na gestação passada do seu Ivanor, conversando com ele, respeitando ele, né? Eu disse, nós temos motorista de ônibus escolar. É só o secretário chegar nas escolas de manhã, de tarde, e perguntar para os motoristas, como é que está a estrada? O senhor faz linha? Faço. Como é que está a tua estrada? Ele vai contar a realidade da estrada, pois ele passa todo dia, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por dia. Então, é o fiscal de estrada que o município tem. É só chegar e perguntar para eles, como é que está a estrada que você transita? E mandar imediatamente fazer o socorro, se não pode se fazer tudo, mas fazer os pontos críticos. Né? Então, acho que seria isso aí, né? Obrigado, somos a favor da tua indicação. Boa noite, colegas vereadores, boa noite quem nos assiste. Tem meu apoio, Zé, já tivemos conversando esses dias, você fez até uma indicação naquela da formiga, no final foram lá, levaram umas 3, 4 viaginhas, ajeitaram. Aquela do Miro lá também estava feia, até os motoristas ontem estavam reclamando que não estava nem subindo, também deram uma ajeitadinha, mas da Carvorita tá praticamente, não dá para passar lá mesmo. E aquela uma que desce ali para baixo também, que desce e passa ali pelo Nunes, estava feia, não sei se foi ajeitado ou não. Né? Foi jogado nas pedras. E pelo que eu falei com o prefeito, nós estávamos falando esses dias, se for desse tipo aí, nós vamos andar muito em buraco ainda, porque ele falou que uns 30, 40 dias que ia mandar a máquina para lá. Agora diz que está no Tchê e no sítio. Até falei ainda para o Hermínio, você tem que mandar a máquina para lá, mas o Hermínio não quer que saia de lá. Tem que não sei o que vão fazer. Tem meu apoio. Obrigado. Também quero... Obrigado, senhor presidente. O meu apoio também, vereador José. Eu sempre passo nessa estrada também, tem alguns amigos por ali, então, tráfego constante, né? E realmente, não só essa, mas existem diversas estradas aí que necessitam de melhorias, né? Acho que a administração tem trabalhado incansavelmente aí para tentar buscar as melhorias, e agora eu acho que, espero que continue, né, ouvindo os apelos desta casa, né, a gente há longo tempo
não só nós, mas todos os vereadores vêm falando isso, né? Que passa administração e entra administração e os erros permanecem, né? Então, agora esperamos que a equipe venha trabalhar num ritmo constante, né? Atendendo as localidades para não precisar estar voltando. E, como o senhor Alvir comentou, disponibilizar uma equipe emergencial para atender esses casos mais graves, porque você não vai acabar deslocando, de repente, um equipamento que está lá no Che Guevara para atender uma situação aqui, né? Vai acabar trazendo mais transtornos. Então, uma equipe emergencial aí certamente acabaria resolvendo esse problema. Tive conhecimento também que a administração esteve buscando aí na semana passada, junto com os vereadores aí, o Emerson e o Juca, né, junto ao INCRA, os recursos para especificamente trabalhar as estradas rurais dos assentamentos, né? Então, a exemplo de gestões passadas aí, o INCRA disponibiliza alguns recursos para a manutenção dessas estradas. Agora, com o atual governo federal, a gente não sabe exatamente o que vai ser liberado. Mas, enfim, o papel da administração está sendo feito, indo atrás, buscar esses recursos e levando as reivindicações das comunidades, né? E batalhando para que isso seja feito, porque se depender exclusivamente dos equipamentos e do material humano aqui da Prefeitura Municipal, a gente sabe que é impossível atender a todos, né? Mesmo porque se a gente dividir o número de localidades, uma média de 30, 40 dias que o maquinário fica em cada uma, a hora que terminar a última, a primeira já está sem estrada nenhuma, né? Porque, infelizmente, principalmente no período chuvoso, a gente sabe que os danos aparecem com mais gravidade. Mas tem o meu apoio, espero que sua indicação seja atendida, porque vai estar beneficiando aí a inúmeros produtores e moradores lá da região. Obrigado. Também quero aproveitar para fazer uso, né, dar o meu apoio ao colega e não repetir, né, ser repetitivo, né, mas tudo que os vereadores falaram, nós sempre venhamos, né, desde o início do nosso trabalho, né, falando para o executivo, dê prioridade a uma estrada grande e coloque o maquinário a trabalhar, né. Não adianta, que nem a Maria falou, o caso de apagar incêndio, né, o que vinha sendo feito, fazia um trecho aqui, um trecho lá, e nesse meio ficava desassistido. Então, hoje, que nem, de fato, tem a Patrol e alguns caminhões mesmo puxando lá para o Tchê. Esse final de semana, acho que deu um problema em alguns caminhões, foi só um caminhão, também não rendeu muito. Mas, assim, concordo plenamente com os vereadores, né? Sempre que a gente vem falando, coloca uma equipe boa, né, em tal lugar para fazer render o serviço, né? E também deixar uma equipe para resolver essa situação mais urgente, né? E também dar prioridade ali escolar, uma estrada principal, que esse é o que movimenta o nosso município, né? Então, é isso que a gente vem pedindo, sempre vinha fazendo as indicações nesse sentido, né? Claro que todos os outros moradores também têm direito, principalmente por ter dentro, porque é uma lei municipal. Então, tem meu apoio e estamos aí. Só para concluir, senhor presidente, um dia a máquina indo lá resolveria o problema do patrulhamento. E os agricultores falaram, se patrulasse e voltasse a fazer buraco, a gente entenderia que pelo menos foi, a máquina foi, mas nem a máquina foi. Então, um dia. Então, até a máquina ficou aqui na cidade 2, 3 dias, arrumando umas ruas aí. Então, um dia, se ela fosse para aquelas localidades, resolveria o problema. Porque pedra não está chovendo, não precisa de pedra ainda. Claro que futuramente vai ser concretizado a estrada com mais pedra. Mas, por enquanto, o patrulhamento os buracos mesmo, que é o maior problema nesse momento. Né? E por mais que a safra terminando, mas os ônibus vão continuar. Tranquilo. Mas é que daí chove, daí passa a patrola, chove, daí vai precisar de pedra. Coloque em única votação a indicação número 46, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Coloco em única discussão a indicação número 48, com a palavra ao autor, caso queira fazer uso.
Vereador Alvir Thomas. Essa indicação número 48, ela é indicada aí, o excelentíssimo senhor prefeito e a secretária do Meio Ambiente, para que eles tomem providência, né, está pedindo, para retirar daqueles 2 pinheiros que tem ali no estádio Moisés do Peões. É uma situação de risco. Eu não sei porquê, quando nós aprovamos para tirar aquela, na gestão passada, companheiro Zé, Claudinei também estava aí, né? Ficou aqueles 2 pinheiros ali. Um risco muito grande para a nossa população, gente. Ainda construíram, não sei onde que estava a ideia desse engenheiro que construiu um vestiário do lado dos pinheiros. Está lá a construção. Pode cair um galho em cima. Os pinheiros não vão cair lá, porque o tombo dos pinheiros é na trave do estádio. Se for lá, eu derrubo aqueles pinheiros sem cunha, todos o tombo deles é tudo para dentro do campo na trave. Me criei lidando, né, com pinheiro desde piá e sei, né, o tombo das árvores, onde é que elas caem. Então, eu passei lá, dei uma olhada, elas estão até tortas para dentro do estádio. Aqueles galhos lá, gente, fluxos de gente, aglomeração ali, né, que dá nos dias de jogos ali, estacionamento de carros embaixo, é um perigo. Um galho daquele se rompe qualquer hora. Não tem hora para um galho daquele estourar e descer lá de cima. Cair em cima de um carro, cair em cima de criança, em cima de gente. Aonde tem aglomeração de gente, não pode ter umas árvores daquele porte. Pode ter lá no mato, né, uma reserva, mas não ali num estádio. Então, eu olhando aquilo ali, e falei, disse, olha, gente, eu vou fazer uma indicação, e já procurei a secretária do Meio Ambiente, conversei com ela e disse, olha, está sendo feita uma indicação, e nós precisamos que daí a senhora, como está no Meio Ambiente, tome providências, e faça alguma coisa, algum projeto, para que seja retirada aquelas árvores dali. Aí elas disseram, mas o povo vão aglomerar, vão abraçar a árvore, não vão deixar derrubar, porque é uma árvore e tal. Eu disse, não, mas e o perigo? Aonde que está, né, a visão que nós temos que ter com o nosso povo, gente? Um dia de jogo, um dia de aglomeração de gente ali, pode ocorrer uma tragédia, né? Então vamos evitar. Tire-se aquelas árvores. E se o município precisar de plantar, que plante em outra reserva, aí em outros lugares do município, plante 30, 40, 50, 100 mudas de araucária. Nós temos espaço para isso. Mas peço a compreensão dos colegas vereadores e até peço o seguinte, o vereador que quiser assinar de apoio, assine, para nós chegar com essa indicação lá no secretário, a secretária do Meio Ambiente, junto com o Poder Executivo, com força, para que seja atendido essa indicação. Peço o apoio, a compreensão dos colegas, né? E se vocês quiserem, os colegas todos assinarem de apoio, é bom. Obrigado. Está em discussão. Vereador Alvir, tem como apoiar a sua ideia. Não é mais fácil cortar os galhos do que cortar o pinheiro? O pinheiro já estava lá, Alvir. Infeliz foi quem teve a ideia de construir o vestiário embaixo da árvore, para depois justificar o corte da árvore. Meu Deus do céu, eu não consigo ver nós querer destruir um pinheiro que está lá quantos e quantos anos, porque um infeliz do engenheiro, um infeliz do não sei quem, resolveu construir embaixo lá. Então é fácil. Quer acabar com a natureza? Construa embaixo. Né? Vá lá, construa e depois vamos destruir. Infelizmente, só vi muito obrigado, mas não posso apoiar, não. Bom, eu respeito a opinião do Dr. Marcos, né? Mas eu quero assinar de apoio. Acho que no mandato passado que foi cortar aqueles 2 pinheiros, eu manifestei, até eu teve um amigo que colocou no Facebook que era contra, porque o pinheiro, mesmo argumento que chegou antes e tal, né? Só que naquela semana tinha aquela escolinha, acho que do Atlético, né? E tinha uns vizinhos meus lá do Tchê, fazendo treinamento ali, sabe? E deu uns ventos meio forte, caiu um galho enorme
né? Rente ao meu vizinho. Então, com todo respeito, assim, eu sei que a importância da natureza, dos pinheiros, né? Mas mais cedo ou mais tarde aquilo lá é um perigo, é um risco pela altura. Todos sabemos que pinheiro e eucalipto não tem segurança nenhuma, né? E para a gente que pratica esportes, então hoje é melhor a gente prevenir do que depois remediar, porque vai cair, nós não sabemos o dia nem a hora. Aquele dia meu vizinho teve sorte, né? Mas e amanhã? Como é que sabe? Então eu sou favorável, né? Dou os parabéns, quero sinal de apoio. E como eu disse, respeitando as opiniões, né? Mas o meu ver é esse, porque eu também pratico esporte, sempre estou no campo quando posso. E diante dessa situação, eu acho que é melhor hoje cortar, né? É a prefeitura que reponha, que faça um remanejamento, que plante novas árvores para recompor. Mas nessa situação eu vejo que é favorável, né? Está em discussão. Também, vereador Alvir, sou favorável à sua indicação, né? Eu também respeito a opinião do Marcos, mas a gente não pode pensar na questão da obra, né? Porque se fosse assim, a gente teria que desmanchar o ginásio, desmanchar o campo, porque daí não precisava ter sido construído lá, porque lá tinha pinheiros, né? Então as obras já vêm de longos anos e hoje a realidade é outra, né? E não é por causa da obra, mas sim por causa das pessoas, né? O perigo, principalmente as crianças, que são as que mais frequentam a prática esportiva lá no local. Então eu tenho certeza que nesse caso específico é justificável, né? Não é um ato contra a natureza de forma alguma, mas é um ato em favor da segurança dos cidadãos aí do município. Porque amanhã depois, se acontecer uma fatalidade lá, aí não vai aparecer nenhum defensor do Pinheiro lá para responsabilizar ou dar suporte à família da vítima. Então, tem o meu apoio, senhor. A gente sabe que a natureza é o bem maior, né, que nós temos, mas independente disso, nós também temos a nossa vida, né? E toda cidade é consequência, né? Então, conforme o crescimento das nossas cidades, as árvores vão ter que sair do lugar, né? A gente tem que ir repondo elas em outros lugares e dando espaço para o crescimento, né? Essa obra que saiu lá no ginásio é uma benfeitoria, né? Que está melhorando para o esporte. Então, a gente apoia também, se eu ouvir, porque já plantaram outras árvores, né? Não o pinheiro, né? Mas a cerejeira, se não me engano, foi plantada em volta do estádio lá, né? Já para ajudar a população até na proteção do sol, né? Porque você ficar lá assistindo um jogo debaixo daquele solão não é fácil, né? Mas, independente de tudo isso, é a segurança das crianças que frequentam diariamente lá o estádio, né? Então, tem o meu apoio. Obrigada. Me permite? E daqui uns dias vamos cortar as cerejeiras porque está derrubando o galho. Não é justificativo. Cada caso é um caso, né? Coloco em única votação a indicação número 48. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra que se manifestem. Declaro aprovado por maioria de votos em única discussão e votação. Coloco em única discussão a indicação número 50 da vereadora Maria, com a palavra caso queira fazer uso. Bom, esses dias o Emerson já fez uma indicação, né, e a gente já recebeu alguns desses coletores aí na cidade. O Emerson também fez a indicação lá para a comunidade dele e para o Guaraúna, né, então nada mais justo que também fazer para a minha comunidade, né, e para os meus vizinhos lá também, né. A gente espera aí que tenham os coletores, porque lá em casa a gente tem o lixo, né, reciclado, deixa tudo separado, mas aí não tem quem venha buscar, né, então a gente já deixa no local certo, né, para que o pessoal retire lá, né, então é uma benfeitoria para a comunidade, né? População que recicla e gosta de cuidar do meio ambiente, que é consciente, vai gostar muito disso. Eu, inclusive, todos os dias recolho meu lixo separadinho, deixo as coisas tudo certinho, porque a gente sabe que amanhã pode acontecer coisas muito mais graves. Está acontecendo já, né? O mundo já está mudando, as coisas já estão acontecendo, as catástrofes acontecem até mesmo por causa do lixo, né? Então, mesmo que seja comunidade do interior, porque tem bastante espaço, vamos jogar em qualquer canto, aí não dá nada, não vai acontecer. Aqui não vai acontecer, porque no meu lugar é protegido, aqui nunca vai acontecer, nós nunca sabemos, né?
Mesmo falando dos pinheiros aí, que vai ser óbvio, de um lado você contraria às vezes, né? Você acaba se contrariando. Mas eu, a minha parte, estou fazendo. Já plantei pinheiro, tenho o meu espaço lá. Esses dias até um senhor foi lá, viu meus pinheiros plantados, eu carpindo em volta dos meus pinheirinhos lá. Ele, joga essa porcaria, arranca essa porcaria aí que só vai ocupar espaço. Falei, não, mas não é só ocupar espaço. Eu estou pensando nas futuras gerações que estão vindo por aí. Porque a gente tem água hoje. E os nossos filhos vão ter? Obrigado. Está em discussão. Meu apoio também, vereadora Maria. Mais uma demonstração aí de apoio, né? E também de ações aí na questão do meio ambiente, né? A gente está vendo que algumas unidades já foram instaladas e em breve talvez outras venham a ser instaladas. Mas lembrando que talvez a questão fundamental aí, principalmente nessa questão da coleta do material reciclável, né? Eu ainda friso que a secretária do Meio Ambiente esteve aqui presente, né? E nós, como consenso comum de todos os vereadores aí, que sejam implantados de imediato práticas aí visando a conscientização e a coleta desses materiais. E a principal delas, eu acho que é a ecotroca, né? Então, que seja feito o mais breve possível, porque tenho certeza que o cidadão, e principalmente a criança, se ela tiver um retorno, se ela tiver um incentivo, ela vai dar muito mais valor a esse material, né? Para não jogar fora e dar uma destinação correta e receber uma contrapartida. Mas enquanto isso não é feito, tenho certeza que esses coletores aí vão acabar ajudando aí, né, a população local a descartar corretamente os materiais aí. Então, tenho meu apoio. Obrigado. Eu também quero manifestar apoio. Fiz um pedido para a Guaraúna ali também para o Tia. Mas, assim, eu vejo a importância também pelo fato que nem, às vezes tem dia que lá, na minha casa, pelo menos, consequentemente, eles têm deixado alguns dias sem fazer a coleta, sabe? Eles passam, não sei se eles não vêem no suporte do gradil, e vai acumulando, né? Às vezes acumula de uma semana para outra, às vezes vem minha sogra de Ponta Grossa e leva o lixo para lá, sabe? Porque vai acumulando. Então, eu vejo muito boa a iniciativa desse PEV, né? Porque a partir do momento que eu acumular o lixo lá em casa, eu vou levar no recipiente mais próximo, né? Então, mas é isso. Viu, Hermínio? Deus parabéns para tua sogra, viu? Ela está vingando o Teixeira, que ele veio jogar lixo aqui, nós vamos jogar lá. Parabéns para ela, viu? Verdade, você acredita que ela vem ali e faz a limpeza lá? Vou propor um título de cidadão honorário do nosso município a tua sogra. Traz o nome dela, quando eles começarem a jogar o lixo do povo aqui, nós vamos pegar, focar o povo aí daqui e jogar lá. Verdade, esse dia ela foi lá, tinha 2 sacolas de lixo mais grande lá, eu fiquei até com vergonha. Mas enfim. Coloco em única votação a indicação número 50. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Coloco em única discussão a indicação número 51 do vereador Juca. Com a palavra, caso queira fazer uso. Essa indicação é um pedido da diretora lá que me pediu, que é perigoso por causa das crianças que estão passando lá e passa cara muito embalada. Na verdade, vamos fazer mais um pedido, porque não sei quando que vão fazer, porque o vereador Hermínio aí nós temos cobrado, até fui falar com a promotora esses dias atrás, de umas lombadas ali, para fazer, daí ela falou que tinha que ver com o secretário do urbanismo, se podia fazer ou não podia. Mais um pedido, vamos ver. O Hermínio fez a indicação lá já faz acho que 1 ano já e não fizeram. Diz que a lombada é meia cara, não sei o quê. Mas vamos fazer mais esse pedido aí. Obrigado. Está em discussão. Só entender, a lombada é na João Ribeiro dos Reis ou é na descida ali do... Andar na rua do Panhão ali. Na descida ali? Também quero me manifestar, Juca, a favor da tua indicação. Mas não sei se o movimento ali é muito grande, mas ali é um tráfico de criança, né? Então, há uma necessidade. Porque eu quero dizer o seguinte, que nós não precisamos esperar acontecer os fatos para daí corrigir. Porque pense bem, se dá um acidente, dá uma fatalidade,
uma criança perde a vida, uma senhora, ali, né? Aí tem a lamentação. Ah, fulano perdeu a vida porque as autoridades competentes do município não tomaram providência. Vai ter alguém falando. Até eu quero dizer que tem pessoas torcendo que aconteça, para poder fazer comentário. Mas então, vamos pedir, eu até quero assinar de apoio, vereador, essa indicação, porque uma travessia elevada é muito importante, e nós precisamos de muitas travessias elevadas aqui nas nossas ruas aqui. A velocidade é muito grande. Olha, a gente olhando ali, o pessoal passa com uma velocidade enorme em frente à saúde. Passa com uma velocidade enorme ali no que passam a lombada, a travessia elevada ali da farmácia da Dona Lucélia para baixo, ali em frente ao Suíço. Ali na frente da farmácia do Marcos, então não se fala dali para cá até aqui na igreja. Há necessidade, porque dentro da cidade, vão Irati, trafegue pela cidade de Irati, está cheio de travessia elevada. Até naquela rua, uma rua que eu gosto de, quando eu vou levar gente para Irati, lá para o hospital, eu vou ali por baixo, pela rua ali do G-Center, né? E sai lá em cima. Punharam várias travessias elevadas naquelas ruas agora, em toda parte. Então, por quê? O trânsito está muito ligeiro, muita violência no trânsito. Temos que tomar cuidado e proteger também os pedestres. Então, pessoal, vamos cobrar das autoridades para que coloquem lombada nas nossas travessias elevadas. Até não peço que façam uma lombada pequena. Faça-se uma travessia elevada, sinalize para que o pedestre possa caminhar por cima dela. E vamos pôr respeito no trânsito, para nós poder respeitar a vida do ser humano, a vida do nosso povo, das nossas crianças. Obrigado. Sim, vereador. Aproveitar a oportunidade também, senhor presidente, eu pretendia fazer esse futuramente, mas já que o assunto está em questão, vamos aproveitar o embalo aqui. Eu gostaria de solicitar a Vossa Senhoria que encaminhasse um ofício aí para o Executivo Municipal, solicitando informações acerca do Conselho Municipal de Trânsito, né? Eu acho que é um órgão muito importante e, se eu não me falho a memória, parece que não é instalado aqui no nosso município, né? Lembrando que na semana passada, não fugindo do assunto, né, mas só justificando, estivemos aqui, a secretária do Meio Ambiente esteve presente e eu comentei com ela que a questão do meio ambiente, eles poderiam estar trabalhando a questão das multas ambientais, que um percentual pode ser repassado para programas ambientais do município. E o Conselho Municipal de Trânsito, eu tive conversando esses dias com alguns representantes aí de autoescola e pessoas ligadas ao DETRAN, há a possibilidade também das multas de trânsito, um percentual ser revertido para esse conselho. Então o conselho poderia estar trabalhando aí a questão da educação no trânsito aí, principalmente com as crianças, em projetos nas escolas. Porque a gente sabe que, infelizmente, se todas essas obras aí de infraestrutura de trânsito, lombada, travessia, elevada, a maioria delas não seria necessário se o motorista tivesse consciência e fosse educado, né? Mas, infelizmente, existem os bons exemplos e os maus exemplos. Então, a gente tem que estar precavido de todas as formas. Então, essas obras têm que ser feitas por causa disso. E outra questão também, que é a importância do Conselho Municipal de Trânsito, é que, desde o início do mandato, a gente vem se deparando com essas questões, quase que rotineiramente algum vereador traz uma questão relativa ao trânsito. Precisa lombada na localidade tal, precisa uma travessia elevada aqui, né? Nós tivemos o caso lá de Guaraúna, lá, que o Colégio Estadual precisava de uma lombada ali em frente, foi solicitado ao DE e eles negaram. Por quê? Porque tem uma norma técnica que não permite, né? Então, nesse caso, o Conselho Municipal de Trânsito poderia auxiliar na implantação dessas lombadas aqui na cidade, né, para que não, até mesmo talvez nas vias rurais, que está outra polêmica aí, muita gente querendo lombadas em vias rurais, né, e a gente está tendo problemas aí, porque muitas pessoas não aceitam, outras não entendem, e falta regulamentação mesmo nesse sentido. Então, o Conselho talvez viesse a dar suporte nesse sentido, mas tem o meu apoio na sua indicação, vereador. Obrigado. Aproveitando o deixo do colega vereador, de fato, eu fiz alguns pedidos de lombada, acho que não só eu, mas vários vereadores fizeram o pedido, né? E está meio demorando
um pouco, para ser generoso, né? Então, a gente pede que a administração olhe com outro sentido, né? Porque é as comunidades que pedem para nós, né? Então, a gente está fazendo o caminho, o papel do intercessor, né? Eles nos cobram, a gente pede e dependemos deles, né? Então, tem meu apoio também. Coloco em única votação a indicação número 51, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Declaro encerrado o período da ordem do dia. Declaro aberto o período do grande expediente. Para o período do grande expediente, não se inscreveu nenhum vereador. A pedido do prefeito municipal, convoco com a Câmara Municipal e convoco a sessão extraordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, 8 de abril, após o término da sessão ordinária, para a deliberação do projeto de lei número 91/2019, ficando os vereadores presentes certificados da convocação. Sendo esses os trabalhos, declaro encerrada esta sessão ordinária. Senhor presidente, o 91 é do